Então, vamos falar agora de equilíbrio parcial. E esse nome, equilíbrio parcial, tem sua história, tá, pessoal? Mas o equilíbrio, basicamente, é quando no mercado, oferta e demanda se encontram. Tá? Mas é muito importante que vocês saibam que esse nome parcial, ele está indicando uma coisa. Eu estou olhando só um mercado em oposição a vários, né, que é o paradigma ao equilíbrio geral. Equilíbrio geral. A gente vai aprender ainda equilíbrio geral, tá? Mas, basicamente, o que interessa vocês saberem é o seguinte. A gente chama equilíbrio parcial, por quê? Porque a gente está olhando só um mercado. O que é só um mercado? O mercado é um local onde consumidores, demandantes, e produtores, ofertantes, se encontram para fazer negócios. Em um único produto, né, ou serviço, né, em um único mercado de um bem, em que os ofertantes e demandantes interagem, encontrando o equilíbrio de mercado, e, nesse caso, ao falar de ofertantes e demandantes, eu estou falando também dos ofertantes e demandantes potenciais. Tá? Isso é uma questão mais ou menos frequente, as pessoas perguntarem, mas é bom que vocês saibam, né? Os ofertantes e os demandantes potenciais são muito relevantes no mercado. Então, digamos que eu tenho um gráfico de P por Q, em que eu ploto a oferta, e nesse mesmo gráfico eu ploto a demanda. Ou seja, nós estamos juntando os dois elementos que a gente analisou recentemente. Digamos, hipoteticamente, que eu comece por um nível baixo de preço. Por exemplo, aqui, P1. Nesse nível P1, eu teria Q1 de oferta, e vocês devem concordar comigo que se eu continuo subindo esse preço, eu vou encontrar a demanda depois, indicando a quantidade QD1. Então, nessa situação P1, eu tenho claramente que QO1 é menor do que QD1. Claramente, a oferta é menor que a demanda. Porque eu estou num nível de preço bastante baixo. Muitas pessoas querem consumir, QD1 é maior do que as pessoas que estão dispostas a ofertar aquele bem. Agora vamos pensar em outro preço já bem mais alto. P2. A P2 eu encontro primeiro a curva da demanda, eu encontro QD2, e eu continuo subindo o preço, e encontro a oferta lá na frente, QO2. Então, nesse nível de preço P2, eu tenho claramente que a quantidade ofertada de 2 é bem maior do que a quantidade demandada. E eu pergunto para vocês, esse mercado 1 e 2 não estão em equilíbrio, vocês concordam comigo? No momento que um certo nível de preço ele gera maior oferta ou maior oferta que a demanda, ou o contrário, esse mercado claramente não está em equilíbrio. Porque os demandantes, né, os demandantes, eles vão esgotar o mercado e vai sobrar gente querendo consumir aquele bem, né, então vai gerar um desabastecimento, né, e na prática vai acabar gerando um mercado negro em que as pessoas vão negociar preços maiores daqueles poucos bens que vão sobrar na economia. Ou no sentido contrário, se eu tenho muitos ofertantes e poucos demandantes, algumas empresas vão quebrar sem negócios suficientes para pagar os seus investimentos. Então, essas situações de desequilíbrio não são saudáveis para a economia como um todo. Pessoal, vocês já sabem de introdução à economia que só um ponto
gera soluções estáveis de mercado, que é o ponto de equilíbrio, né? Recebe esse nome exatamente porque ele gera o equilíbrio de mercado, porque a demanda, que eu vou chamar de estrela, e a oferta, estrela, são alcançadas. No momento que a oferta e a demanda estão iguais, eu não tenho pessoas saindo ou entrando no mercado. Pessoas que, nesse caso, ofertantes, por exemplo, desculpa, nesse caso, né, demandantes que, puxa, esse cara aqui, ele consumiu tudo que queria, mas os ofertantes eram muitos, então alguns ofertantes vão sair, então vai diminuir QO. Então, eu só vou ter uma situação de estabilidade nesse ponto aqui. Então, o P estrela é o único ponto em que QO estrela é igual a QD estrela, né? É comum em economia a gente colocar essa estrela para indicar os pontos específicos de equilíbrio. Então, basicamente, esse gráfico é para mostrar a vocês o quê? Se P for maior que P estrela, se o preço for maior que o preço de equilíbrio, eu vou ter excesso de oferta. Se P for menor que P estrela, eu vou ter excesso de demanda. Então, só uma situação, só P estrela, leva ao equilíbrio de mercado. Ok, pessoal? Legal, pessoal. Então, agora eu vou mostrar para vocês, usando esse ferramental de equilíbrio parcial, o que a gente chama de estática comparativa. E eu vou ser bem honesto para vocês, pessoal. Estática comparativa é uma das coisas mais básicas que se faz em economia, tá? E, basicamente, a gente vai fazer a análise da interação oferta-demanda. É uma coisa que, não estranhamente, é dado em quase todos os cursos de introdução à economia dos Estados Unidos, e é uma coisa que se valoriza muito na mentalidade de um economista. E o que se valoriza, o que está por trás da estática comparativa? Por trás da estática comparativa está a capacidade de separar os efeitos da oferta e da demanda e ver o nexo causal de cada uma das coisas, né? O que causa tal outra coisa. Às vezes, pessoal, os cientistas sociais tendem a analisar tudo pós o efeito do mercado e ver a solução final, sem levar em conta cada um dos passos do que acontece. Então, a estática comparativa, a economia como um todo, especialmente a teoria econômica, né, teoria macro, teoria micro, tem um papel de disciplinar o modo de pensar. E uma das ferramentas mais básicas desse disciplinar pensar é vocês conseguirem separar habitualmente o efeito sobre a oferta e o efeito sobre a demanda. E a estática comparativa, apesar de a gente vai fazer poucos exercícios, mostra muito bem isso. Então, exemplo 1. Digamos que houve um aumento de renda dos consumidores. E aí eu quero saber o que vai acontecer com o preço e a quantidade. Tá? E digamos que esse bem, óbvio, é um bem normal, como a grande maioria dos bens. Então, pessoal, o que eu queria que vocês pensassem é, estática comparativa significa a gente fazer deslocamentos de curva para poder analisar o que aconteceu com a curva de oferta, a curva de demanda, né, de um bem e a relação dela no longo prazo. Então, digamos que eu tenho uma curva de oferta que eu vou chamar de O1, de oferta no momento 1, e uma curva de demanda que eu vou chamar de D1, a demanda no momento 1. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou precisar da interação de vocês para avançar. Houve um aumento de renda dos consumidores. Esse aumento de renda dos consumidores vai afetar 1. A demanda, 2. A oferta, ou 3. A oferta e a demanda ao mesmo tempo. Respondam no chat, por favor. Do ponto de vista de estática comparativa,
Um aumento de renda dos consumidores afeta apenas a demanda. Tá? Por quê? Afeta a demanda no sentido de que afeta apenas uma alteração na curva da demanda. A curva de oferta vai ficar parada e a reação natural dos ofertantes será via preço. Né? Será um novo encontro de oferta e demanda gerando um novo preço, e eles vão ofertar uma nova quantidade. Mas isso já estava na curva, já estava na predisposição dos ofertantes. Se o preço chegasse a tanto, eu ofertaria tanto em quantidade. Né? Então, estruturalmente, não houve nenhuma mudança de oferta. Ah, professor, você está dizendo então que a quantidade ofertada não vai mudar? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a curva de oferta não vai mudar. Porque a curva de oferta são infinitos pontos de oferta dados os preços. O que está mudando na propensão a consumir não está mudando na propensão a ofertar. A propensão a consumir sim é alterada pelo aumento de renda, porque esses consumidores vão ter um deslocamento na sua capacidade de consumir. Né? Tudo mais constante, eles vão receber mais renda, e recebendo mais renda, eles vão consumir mais bens. E aí vem a minha próxima pergunta. Beleza, superado esse ponto de que a minha demanda vai aumentar, o que significa demanda aumentar? Significa um deslocamento. Em que sentido, pessoal? Novamente pelo chat, por favor. Então, pessoal, todos vocês convêm, vocês entraram em acordo de que um deslocamento na demanda, um aumento na demanda, é um deslocamento à direita, né? Que é mais ou menos como se o gráfico se deslocasse para cá ou se afastasse da origem, né? Como se eu aumentasse a área sobre o gráfico da demanda. Então, eu vou pegar um gráfico paralelo aqui, e aí eu passo a ter D2. E aí, reparem, pessoal, deixa eu ver só, está gravando, tá gravando. Eu tinha originalmente essa quantidade, Q estrela, e esse preço, P estrela. E depois do deslocamento, eu encontro esse Q estrela linha, para chamar de alguma maneira, e esse P estrela linha. Então eu vi que houve um aumento nos preços, um aumento na quantidade, tanto ofertada quanto demandada. Então, pessoal, no sentido de que oferta e demanda vão aumentar, o ponto, sim. Mas reparem que a curva de oferta continuou igualzinha no seu lugar. Esse aumento de renda dos consumidores afetou apenas a curva da demanda. Tá? Então, a consequência de um aumento de renda dos consumidores, resposta, vai implicar em um aumento de preços e um aumento de quantidades naquele mercado. Se vocês entenderam bem isso, pessoal, que tal vocês tentarem fazer esse exemplo 2 aqui? Exemplo 2. Houve um aumento no preço de uma matéria-prima. Tentem fazer sobre essa mesma lógica isso, por favor, pessoal. Exercício. Então, suponha um produto eletrônico com componentes importados, isso vai ser importante, ponto. O que acontece com preço e quantidade C? Dois pontos. A. Há um aumento na renda dos consumidores. B. Há um aumento nos salários apenas
na indústria eletrônica. E aqui, aproveitando a deixa aí, pessoal, é um caso muito similar ao aumento de custo, né? Um aumento de preço, né? Só que nesse caso, se fosse um aumento de salário de todo mundo, os consumidores também teriam seu salário aumentado e isso aumentaria em parte a demanda. Então, eu teria que fazer o deslocamento nas duas curvas. Mas esse apenas na indústria eletrônica mostra que, na verdade, aumentou o meu custo mais do que propriamente aumentar qualquer tipo de demanda, tá? Então, para evitar esse raciocínio duplo de deslocar as duas ao mesmo tempo, se destaca esse apenas. O real se aprecia frente ao dólar. Então, o que é apreciar, né? Exatamente o que aconteceu hoje, né? No dia de hoje aconteceu exatamente isso. O real se apreciou frente ao dólar. Então, você pode comprar mais dólares com o mesmo número de reais, ou seja, se você tem componentes importados, e aqui é uma dica do exercício, né? Se você tem componentes importados, é como se barateasse a sua matéria-prima com a apreciação do real. E D, cai o preço de outro eletrônico mais sofisticado e substituto. Né? E aí, nesse caso, vocês têm que pensar sobre a ótica, claramente, do ofertante, do consumidor e ver quem vai reagir. Né? Na prática, vocês podem perceber que quem vai reagir, né? E aí, novamente, entra aquela questão de separar mentalmente as coisas, né? Lembra o seguinte, né? Ao fazer... Deixa eu achar aqui. Ao fazer isso aqui, o que é a oferta? Preço, custo, matéria-prima, tal, tecnologia. Você está, digamos assim, pensando nos parâmetros. E pense no que vocês viram na aula passada. Os substitutos entram basicamente na demanda. Né? Então, isso aqui que vocês têm que ajudar, esse tipo de coisa ajuda vocês a pensar de modo sistematizado. Tá bom? Tentem fazer, então, esses gráficos de estática comparativa. Eu vou fazer eles aqui assim que vocês acabarem. Acho que é coisa rápida, né? Eu sei que soa muito introdução à economia, e eu não nego, é introdução à economia mesmo, mas, insisto, né? Ajuda muito a disciplinar o modo de pensar de vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, né? Acho que todos vocês já acabaram nessa altura. Então, vamos em frente. Por isso que eu acho que eu estou confundindo os papéis. Isso aqui. Então, primeira coisa, né? Aumenta a renda dos consumidores. É o caso exatamente similar ao que a gente já viu. Eu tenho preço, quantidade, e aí a oferta 1, demanda 1. Esse aumento na renda dos consumidores, né? Claramente vai ser um deslocamento apenas na demanda para fora, né? Ou para a direita, gerando D2. E originalmente eu tinha Q estrela, P estrela, passei a ter Q estrela linha, P estrela linha, aumentou o preço, aumentou a quantidade. Então, exatamente como acabaram de falar aí no chat, P e Q aumenta. Exatamente. Item B. Preço, quantidade, novamente cenário básico, oferta 1, demanda 1. Aumenta os salários apenas na indústria eletrônica. Então, nesse caso, eu estou me referindo a uma retração na oferta,
oferta se retrai, porque eu tenho custos maiores, então eu tenho que reduzir as quantidades. E aí, nesse caso, Q estrela, P estrela, e após a mudança, Q estrela linha, houve uma redução na quantidade, e P estrela linha, houve um aumento nos preços. Então, resposta, preço aumenta, e a quantidade cai. Vou descer um pouco aqui para enquadrar melhor. Tentar fazer o C e o D aqui em cima. Preço, quantidade. Tenho a demanda. Tenho a oferta. E aí tem deslocamento do quê? O real se aprecia frente ao dólar. Pessoal, a renda nossa é em reais. Então, se o real aprecia frente ao dólar, na prática eu continuo comprando todas as coisas aqui em reais. Isso não afeta nada. Agora, para um produtor que importa componentes, ele sim tem uma parte dos gastos dele que é em dólar. E ele periodicamente tem que gastar isso para comprar e pagar os componentes. Então, se ficou mais barato, o que será afetado é o ofertante. E ficar mais barato significa que ele consegue ofertar maiores quantidades naquele mesmo nível de preço. E aí, Q estrela, P estrela, Q estrela linha, P estrela linha, uma redução do preço e aumento de quantidade. Então, resposta, preço cai e Q aumenta. E nesse último pedacinho daqui, eu vou fazer o item B. Preço, quantidade. Tenho a oferta, demanda. Cai o preço de outro eletrônico mais sofisticado, substituto. E aí, nesse caso, eu tenho uma retração na demanda, porque parte dos meus consumidores, os consumidores daquele bem, vão substituir o meu por outro. Tá? E aí, a curva será deslocada para a esquerda. E eu terei Q estrela original, P estrela, Q estrela linha, P estrela linha. Queda nos preços, queda nas quantidades. E a resposta é que P cai e Q cai. Pessoal, por favor, respondam no chat. Deu isso para vocês? Isso aqui é apenas para disciplinar o modo de vocês pensar e uma coisa basicamente argumentativa. Tá? Ninguém vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia fazendo deslocamento de curva e estática comparativa. Mas, insisto, isso é um elemento muito relevante de disciplinar a cabeça de vocês. Bom, se vocês chegaram até aqui, vocês acabaram de encerrar uma revisão de Introdução à Economia. E a gente vai fazer o último exercício dessa revisão com o exercício 2. Determine o equilíbrio de mercado dadas as funções. QD é igual a 100 menos 20P e QO é igual a menos 20 mais 40P. Se vocês lembram da Introdução à Economia, façam esse exercício. Encontre o equilíbrio de mercado tendo essas duas funções, por favor, caros alunos. Não precisa nem dizer, mas todo mundo sabe o que fazer, né? Igualar QD e QO, que é exatamente o ponto de equilíbrio de mercado aqui. Tá? Então, matematicamente, achar esse resultado
é simplesmente igualar a demanda com a oferta. Pego aqui a função, substituo, 100 menos 20p é igual a menos 20 mais 40p. Tudo que tem p eu vou colocar de um lado, tudo que não tem p do outro. 100, passo 20 para cá, mais 20, passo 20p para lá, mudando o sinal, 20p mais 40p. 120 é igual a 60p. Inverto os dois lados para ficar mais intuitivo. Passo 60 dividindo. Logo, P é igual a 2. E substituo em qualquer um, pessoal. Tanto na oferta quanto na demanda. Por quê? Se os dois foram matematicamente igualados, eu não preciso nem distinguir demanda e oferta. Vai ser a quantidade de equilíbrio. Tá? Então, P estrela está aqui. Agora eu posso escolher qualquer um dos dois. Vamos pegar, por exemplo, a demanda. É 100 menos 20 vezes 2. 100 menos 40. E como é a quantidade de equilíbrio, eu posso colocar Q estrela é igual a 100 menos 40, 60. Então, eu preciso reportar uma quantidade e um preço. Beleza, pessoal? Agora, eu não disse para vocês que isso é o cruzamento de duas curvas? Vocês estão vendo apenas contas. A gente está vendo a solução algébrica, né, matemática, digamos assim, desse equilíbrio. Agora, eu sei que nós precisaremos, em microeconomia, muitas vezes trabalhar com os gráficos. E eu reparo que muitos dos meus alunos têm certa dificuldade de visualizar isso graficamente. Então eu vou, pela primeira vez, mostrar uma coisa que vai ser bastante útil para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, chamem Baby Steps, tá? Mas eu vou fazer o gráfico desse encontro de oferta e demanda aqui do lado. Então eu tenho preço e quantidade. E aí vem a primeira dica. Pessoal, eu tenho tanto a demanda quanto a oferta. Eu posso começar por qualquer um deles. Eu recomendo vocês começarem pela demanda, porque uma característica da demanda é que ela é negativamente inclinada. Sendo negativamente inclinada, ele tende a cortar esse eixo num ponto e esse eixo em outro ponto. E achando dois pontos e sabendo que a relação é linear entre quantidade e preço nos dois casos, tendo dois pontos eu consigo traçar aquela reta. Concordam comigo? Professor, e se fosse 1 sobre P, ln de P? Aí eu não poderia fazer dessa maneira. Mas, em geral, os gráficos que eu vou pedir para vocês fazerem são gráficos lineares. Então, essa regra vale. Tá? Então, eu vou começar pela demanda. Vou até fazer escrito aqui embaixo. Né? Quantidade demandada é igual a 100 menos 20P. Então, eu começo buscando esses dois pontos característicos, que são o cruzamento em Q, e para cruzar em Q, esse preço tem que ser zero, porque se o preço é zero, ele está exatamente sobre essa reta, basta marcar o outro ponto. Então, P é igual a zero. Quando P é igual a zero, QD vai ser quanto? QD é igual a 100 menos 20 vezes zero, ou seja, zero. Q é igual a 100. Então, quando P é igual a zero, Q é igual a 100. E agora eu vou fazer Q é igual a zero, exatamente o contrário. Zero é igual a 100, que é aqui, né? Subindo para cá, eu vou achar o ponto. É igual a 100 menos 20p. Passo 20p para lá, 20 dividindo. P é igual a 100 sobre 20, que é igual a 5. Então, eu achei os dois pontos que me interessavam. O ponto 0 e 5 é um deles. 0 e 5. Aí eu posso marcar o 5 aqui, hipoteticamente, né? Só depois preciso respeitar a escala que eu escolhi. E 0 e 100. 0 e 100. Então, escolhi isso aqui porque eu sei que, em geral, vai ser mais ou menos o limite do meu gráfico. Curiosidade. Por que eu não continuo para cá, pessoal?
que eu não continuo traçando esse gráfico para cá? Se eu continuasse traçando esse gráfico para cá, naturalmente eu teria que deixar ele pontilhado, porque eu estaria num trecho de preços negativos. E preços negativos não existem. E pelo mesmo motivo eu não continuo essa reta para cá, porque eu estaria no mundo das quantidades negativas, e elas não existem. Por isso que, em geral, a gente trabalha nesse primeiro quadrante de preço vezes quantidade, porque é o trecho em que tanto preço quanto quantidade são positivos. Tudo bem, pessoal? Agora eu preciso trabalhar com a oferta. E aí, QO é igual a menos 20 mais 40P. Pessoal, eu também preciso de 2 pontos na oferta para traçar a mesma reta. Agora, é normal, né? A reta pode cruzar aqui o eixo da quantidade ou pode cruzar o eixo dos preços. Em geral, vai cruzar o eixo dos preços, tá? Os exercícios, na grande maioria, cruzam o eixo dos preços. Então, quando Q é igual a 0. Então, vamos tentar aqui. Q é igual a 0. Portanto, 0 é igual a menos 20 mais 40P. Portanto, passo 20 para lá, 40 dividindo. Preço é igual a 20 sobre 40. Preço é de 0,5. Então, eu sei que o preço de 0,5 e a quantidade igual a 0 está no meu gráfico de oferta. Posso pegar aqui, aí eu tenho que respeitar o eixo que eu escolhi, né, a escala que eu escolhi. Se aqui era 5, metade disso é 2,5, 1/5 de 2,5 é mais ou menos aqui, 0,5. É só respeitar mais ou menos a escala, né? Eu não vou pedir que vocês façam na régua, mas se vocês fizerem na régua, sempre fica melhor. E qual é o outro ponto que eu vou usar, pessoal? É muito comum nós usarmos um ponto de referência que nós já conhecemos, que foi calculado numericamente, que é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele está sobre a curva da demanda, que eu já desenhei, e ele está também sobre a curva de oferta, que eu já tenho um ponto, que é o 0,5. Então, pessoal, se eu encontrar o 2, ponto 2,60, ele vai estar sobre essa reta, então 2,5 seria aqui, 2 um pouquinho a menos, 2,60 está exatamente sobre a curva da demanda. E agora que eu tenho esses 2 pontos, eu posso juntar os 2 com a régua e fazer a reta da oferta. Entenderam como eu fiz esse gráfico, pessoal? Vocês vão ter que fazer muitas vezes em microeconomia esse tipo de gráfico. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Verdadeiros, né? O que torna mais interessante para vocês, tá? Então, esse exercício 3 é o exemplo 2.5 do livro do Pindyck Rubenfeld, em que ele vai analisar o mercado de trigo dos Estados Unidos, especificamente para um ano, em que ele fornece as informações das quantidades em milhões de bushels, tá? Pense o bushel como uma medida, como uma saca de trigo, e o preço é em dólares por bushel. Então, se o bushel ficou mais caro, o trigo ficou mais caro, né? E os dados são para o mercado americano de 1981, em que foi estimada a oferta, que deu 1.800 mais 240p, e a demanda foi estimada em 3.550 menos 266p. E aí, dadas essas informações, o Pindyck pede, na verdade, mais que pede, ele mostra, porque é um exemplo, ele calcula o equilíbrio, e depois, no item B, ele quer que no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, se calcule a elasticidade de oferta e de demanda. Então, façam o item A brevemente e lembrem-se para o item B
a fórmula, né, da elasticidade da demanda, que é preço sobre quantidade demandada, del QD, del P, e a elasticidade de oferta é P sobre QO, del QO, del P. Tá? Lembrando disso, calculem aí, pessoal. Então, como a conta aqui é muito simples, eu não vou voltar a gravar, mas sempre que vocês repararem que eu não estou gravando, me avisem, tá? Por favor. Então, fórmula da elasticidade de demanda. Então, eu tenho aqui preço sobre quantidade demandada vezes. Qual é a derivada de QD em P? É a derivada dessa função demanda aqui, em P, vai virar menos 266. Que vai dar igual a quê? P é 3,46, a quantidade demandada 2.630, vezes menos 266. Isso tudo vai dar uma elasticidade de demanda de menos 0,35, que nós sabemos que é inelástica. Deu isso para vocês, pessoal? Deixa eu dar um... E a elasticidade de oferta é igual a preço sobre quantidade ofertada, del quantidade ofertada, del P. Repito, preço sobre quantidade e qual é a derivada que eu vou colocar aqui. A derivada disso em P, que é 0 mais 240, vira 240. Substituo o preço, 3,46, a quantidade, 2.630, vezes 240, e eu tenho a elasticidade de oferta de mais 0,32, que também é uma oferta inelástica, pessoal. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque